Fala pessoal, Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos. Bom, espero que estejam todos bem. Bom pessoal, vamos lá. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo 4, onde eu estou apresentando uma série de resenhas da obra Cristianismo Puro e Simples. Eu venho alguns dias apresentando resenha de capítulo por capítulo e hoje eu estarei terminando a resenha do capítulo 5 e também estarei terminando o livro 1. Mas antes de eu entrar propriamente dito na resenha do capítulo 5, eu prometi no vídeo passado em ler o trecho do capítulo 4, em que Lewis desconstrói essa ideia. Ele é categórico em afirmar que a lei moral, ou a lei da natureza humana, é a nossa mente. E assim é interessante porque se ele descartou a ideia de a lei moral, a lei da natureza humana ser a nossa mente, é porque provavelmente muitas pessoas da época estavam com essa dúvida também. E aqui nesse trecho que eu vou ler agora, vocês vão ver que ele foi bem enfático nesse sentido. Então, deixe-me ler aqui. Não pense que estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Tudo o que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo e que aparece em mim como uma lei que me impede a fazer a coisa certa e que me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida, porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria, e nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Mas é claro que esse algo não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos com uma pessoa. Então, pessoal, aqui ele é categórico em afirmar que a lei moral não é a nossa mente. E ele afirma, aqui vou ler novamente, tudo o que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo e que aparece em mim como uma lei que me impele a fazer a coisa certa. Ou seja, esta lei moral impele ele e todos nós a fazer a coisa certa. Então, assim, esse é o papel. Aqui ele deixa muito claro qual é o papel da lei moral, embora ele ainda não defina totalmente o que é essa lei ou quem é essa lei, mas ele define que essa lei ela habita dentro de nós, e mais à frente vocês vão ver que ele fala que essa lei ela habita dentro da nossa mente, ou seja, num outro trecho que eu vou ler do capítulo 5, vocês vão ver que ele afirma que a lei habita dentro da nossa mente. Então, assim, e tem tudo a ver essa questão com o capítulo 5, porque assim, é tudo uma continuação, um capítulo é a continuação do outro. E é justamente essa lei que nos constrange, essa lei que nos impele a fazer a coisa certa, que nos incomoda, dia após dia. E o título do capítulo 5, e agora já entrando necessariamente na resenha do capítulo 5, é justamente isso. Temos motivo para nos sentir incomodados. E por que nós temos motivo para nos sentir incomodados? Porque existe essa lei moral, ela dia após dia nos constrange quando cometemos erros. Independente de você ser cristão ou não, e aqui ele, pelo menos nesse primeiro livro, ele faz uma abordagem totalmente geral, ele evita até entrar em assuntos doutrinários, em assuntos teológicos, em assuntos necessariamente religiosos, embora a discussão vai seguir para esse rumo, mas nesse primeiro momento ele vai dando exemplos da natureza, ele faz o contraponto da lei natural com a lei da natureza humana, ele te leva a
raciocinar o tempo todo, ele vai construindo todo um raciocínio mesmo, né, para você fazer um esforço intelectual, né? E assim, antes de eu entrar propriamente aqui nos detalhes do capítulo 5, eu gostaria de também compartilhar com vocês, porque assim, como eu falei nos outros vídeos, eu estou lendo o livro com vocês e estou tendo dificuldades, mas assim, acho que esse é o papel realmente da leitura, justamente a gente, por meio do esforço intelectual, a gente conseguir vencer as nossas barreiras. Todos nós temos barreiras, todos nós temos dificuldades. Eu estou lendo e estou tendo algumas dificuldades, tanto que eu primeiro até tive essa primeira interpretação, mas agora, chegando aqui no capítulo 5, eu vejo que assim, ele provavelmente construiu toda essa argumentação, até mesmo para que algumas pessoas tivessem essa percepção, para depois, agora aqui no final, né, do capítulo 5, ele, né, pegar aquelas pessoas pela mão que tiveram essa primeira percepção errada, e falar, olha, para vocês que pensaram, num primeiro momento, que esta lei era mente humana, né, parece-me um pouco, ele até colocou aqui, né, parece-me um pouco forçoso, né, comparar como se fosse um ser humano, né? Então, assim, ele tá vendo? A leitura do Lewis, ela é assim provocadora mesmo, né? Pelo menos deste livro aqui, ele vai te provocando o tempo todo. Mas assim, é interessante. E assim, o capítulo 5, ele já inicia o capítulo 5 desconstruindo, ou melhor, desconstruindo não, reafirmando o que ele afirmou no capítulo anterior, sobre a questão do materialismo, da visão material, da cosmovisão, né, do mundo material e a cosmovisão do mundo religiosa. E ele reafirma, o capítulo 5 porque é uma continuação, né, de capítulo o capítulo 5, a continuação do 4, em que ele está construindo a argumentação em torno do papel desta lei, né, essa lei que habita dentro de nós. E ele, justamente aqui no capítulo 5, ele coloca essas duas visões de mundo em evidência. E ele já inicia o capítulo 5 reafirmando que existe essa lei, né, e essa lei, ela atua justamente em detrimento da visão material. E essa lei moral que nos constrange, que nos incomoda, ela é governada, né? Ela é manipulada, ela é controlada por alguém, por um ser superior. Ele ainda não fala necessariamente que é Deus, mas a gente sabe que tudo indica, tudo leva para Deus. Ele, assim como no capítulo anterior, ele colocou, né, ele levantou essas duas visões de mundo, aqui no capítulo 5 ele entra mais nesses detalhes. E aí ele constrói toda uma argumentação e dá alguns exemplos sobre relógio, dá um exemplo sobre atalho, dá um exemplo de cálculos aritméticos. Para quê? Para justamente nos mostrar que, assim, quando ele deu até um exemplo aqui interessante, como é que foi? Ele até deu um exemplo aqui interessante da seguinte forma: quando você e eu cometemos um erro aritmético, né, quando a gente está lá fazendo contas, é normal que a gente, assim que perceba, né, que estamos no caminho errado, a gente venha retroceder, né, a gente venha recomeçar o cálculo para poder chegar no resultado certo. E ele te faz e aqui ele constrói esses argumentos, esses exemplos de cálculos aritméticos, para justamente fazer esse contraponto da visão material com a visão religiosa, né, por meio da lei moral. E ele convidou na época a sociedade da época
a reajustar a rota mesmo, a fazer essa correção de conduta, né? Porque aquele povo daquela época, e que também não é diferente de nós hoje em dia, aquele povo estava muito apegado ao materialismo, estava muito apegado ao aqui e o agora, né? Estavam muito apegados àquilo ali do tempo, aquele momento em que eles viviam, a vida deles material ali. Só que Lewis, eu achei assim, fantástico esse exemplo que ele deu do cálculo matemático, porque exatamente isso que a gente faz. Quando a gente está fazendo um cálculo, e aquilo que eu falei nos outros vídeos, né? Ele tem momentos da obra que ela é mais densa, mas tem outros momentos da obra que ele dá exemplos simples para depois ir para uma profundidade tamanha. Ele deu esse exemplo, quando a gente erra, né, cálculos matemáticos, a gente volta, quando a gente percebe que errou o cálculo, a gente volta para corrigir. E ele faz essa analogia com a conduta daquele povo da época, para que eles reajustassem de fato a rota, porque eles estavam muito presos ao materialismo. E assim, vocês lembram que eu falei nos outros vídeos que esta obra ela surgiu de palestras no período da Segunda Guerra Mundial? Então, essa argumentação de Lewis faz todo sentido, porque assim, não fazia sentido para aquela época eles ficarem apegados ao materialismo, à visão materialista de mundo, porque aquele contexto em que eles viviam ali, lembrando que, como eu falei, era o contexto da Segunda Guerra Mundial, e a bomba atômica naquela época já era uma realidade, aquela matéria a qualquer momento poderia deixar de existir. Então, assim, eu achei fantástica essa argumentação dele, porque é como se ele estivesse argumentando assim, do que importa a matéria nesse momento, né? E do que importa a matéria nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Então, assim, a qualquer momento aquela matéria e a qualquer momento aquele mundo ali poderia acabar por meio da bomba atômica. Então, assim, ele faz toda essa argumentação para convidar o povo a ouvir mais a lei moral, a ouvir mais essa lei que existe dentro de nós. Então, assim, esse foi o contexto da época, mas se aplica aos dias de hoje. Porque, assim, hoje nós estamos aqui e nós não sabemos, né? A qualquer momento a gente pode morrer, a qualquer momento a gente pode partir, né? Então, assim, é claro que nós devemos fazer a nossa parte, devemos ter a nossa vida aqui na Terra, devemos ter os nossos objetivos, correr atrás dos nossos sonhos. Não se trata disso necessariamente. Só que mais importante até do que isso, do que esse materialismo, né, do que a matéria em si, esse universo aqui primeiro que nós habitamos, mais importante até do que isso é nós darmos atenção a essa voz que existe dentro de cada um de nós. Então, assim, esse é o cerne do que Lewis quis passar com esse capítulo aqui. E tem um outro trecho que eu gostaria também de ler para vocês, que ele faz um contraponto dessa questão da lei material, né, da questão puramente assim do universo, com a questão da lei moral. E eu gostaria de ler rapidamente aqui, porque com a leitura, com as palavras de Lewis, vai ficar mais explícito e talvez até mais fácil de vocês entenderem. E aí outra coisa, antes de eu ler, pessoal, eu no primeiro momento, no primeiro vídeo, eu estava muito preocupado com a questão do tempo, de não passar de 10 minutos, 15 minutos, de 20. Mas assim, isso depende às vezes de livro para livro e de capítulo para capítulo. Tem capítulos que às vezes eu fico aqui querendo correr, passar o conteúdo mais rápido possível, mas nem sempre eu vou conseguir. Então assim, eu peço realmente a paciência de vocês,
porque eu não vou conseguir necessariamente assim em todo o vídeo ficar ali entre 10, 15 minutos, às vezes vai passar um pouco mais, um pouco menos, tá ok, pessoal? Mas deixa eu ler o trecho aqui em que Lewis faz essa comparação da cosmovisão, né, do mundo, da visão que nós temos que ter do cosmo, né, desse universo que nos cerca. Porque assim, antes de eu ler, eu não sei se eu estou sendo totalmente claro, mas assim, Lewis, ele antes até de entrar em assuntos necessariamente de Deus e assuntos teológicos e assuntos religiosos, ele te convida a observar todo o universo que nós estamos inseridos, né? Essa questão da cosmovisão que eu falei aqui é isso, é a visão, por meio da observação do mundo, do universo que nos cerca, ele te convida, por meio do teu intelecto, por meio do teu raciocínio, a entender, né, qual é o teu papel aqui, né? Qual é o meu, qual é o teu, qual é o nosso papel aqui na Terra. Então a intenção dele também é essa. Eu vou ler aqui e vocês vão entender melhor. Ele teve um trecho aqui do capítulo 5, que ele diz assim: temos duas pequenas pistas sobre esse alguém, e uma delas é o universo que ele criou. Se essa fosse nossa única pista, então deveríamos concluir que ele é um grande artista, pois o universo é um lugar muito bonito, mas também bastante impiedoso e pouco amigo do ser humano, pois o universo é um lugar muito perigoso e terrível. A outra pista é a lei moral, que ele pôs nas nossas mentes. E esta é uma prova melhor do que a outra, porque se trata de informação interna. Você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral que do universo em geral. Ou seja, você descobrirá mais sobre Deus a partir da lei moral do que do universo em geral. Da mesma forma que descobrirá mais sobre o ser humano ouvindo sua conversa do que observando uma casa que ele tenha construído. Nesse sentido, podemos concluir, a partir desse segundo indício, que o ser por trás do universo está intensamente interessado na conduta certa, no jogo limpo, em altruísmo, em coragem, em boa-fé, em honestidade e em veracidade. Viu? Tudo aquilo que eu estava falando antes, ele resumiu nesse trecho aqui. Aqui, eu vou ler novamente um período que ele deixou claro, que fala que a lei moral que ele pôs nas nossas mentes, ou seja, essa lei moral, embora ele ainda não tenha definido ela completamente, ele fala que ele, ou seja, esse ser, alguém, esse ser superior, colocou essa lei moral nas nossas mentes. É por isso que essa lei moral, ela nos incomoda. É por isso que o capítulo é justamente esse. Temos motivo para nos sentir incomodados, porque você, querendo ou não, essa lei moral, ela habita dentro da tua mente e ela nos constrange. E ele faz esse contraponto aqui da lei moral, ele até compara, né, esse alguém, ele dá o exemplo, primeiro para nós observarmos o universo, né? O universo ele é muito bonito, ele é muito lindo, mas também ele, do nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista é limitado, o universo ele também é um mistério, mas agora ele fala da questão da lei moral, ele faz essa comparação. Se fosse só pela lei, pelo universo, a gente também conseguiria chegar a esse raciocínio de que existe um ser superior que construiu tudo, mas ele também dá o exemplo da lei moral. E aqui ele fala, pelo menos assim, de maneira explícita, né, pela primeira vez em Deus propriamente dito. Ele falou aqui em Deus, ele citou Deus, né? Embora ele não entre totalmente em assuntos teológicos, ele já
está dando indícios de que ele está falando de Deus. Então, assim, é interessante essa construção que Lewis faz. Então, é isso, praticamente a minha resenha do capítulo 5. Então, assim, esse capítulo que diz que nós temos. Então, por que nós temos motivos para nos sentir, né, a resposta? Porque, assim, eu tô desde o primeiro capítulo falando que a obra de C.S. Lewis é uma obra, esse livro aqui, né, Cristianismo Puro e Simples, é um livro de defesa, é um livro apologético. O tempo todo eu tenho falado isso, e cada capítulo aqui é como se fosse uma tese dele reafirmando. E aqui ele responde muito bem o porquê que nós temos motivo para nos sentir incomodados, porque essa lei nos constrange, nos incomoda dia após dia. Então, gente, é isso. Eu gostaria agora que vocês colocassem aqui no comentário se vocês também, assim como eu, assim como Lewis, assim como a sociedade da época lá da Inglaterra, né, que estava na Segunda Guerra Mundial, se vocês também se sentem incomodados quando vocês, no dia a dia, passam pelas mais diversas situações e essa lei, né, que habita dentro de nós, se quando essa lei te incomoda, te constrange, se você também, né, se sente incomodado. Então, se você, assim como eu, né, se sente incomodado, comenta aí embaixo, coloque as suas observações, tá ok, pessoal? Um abraço a todos.